Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam muitíssimo bem. Bem-vindos a mais uma aula de história. É um prazer tê-los comigo novamente. Nós faremos hoje o módulo 26 para darmos sequência ao assunto Baixa Idade Média, iniciado na semana passada. Semana passada nós falamos das cruzadas e de suas consequências. E hoje, no módulo 26, falaremos especificamente do renascimento comercial e do renascimento urbano. Então, começo compartilhando com vocês a minha tela para que possamos ir adiante. Tá bom? Eu começarei essa aula com uma leitura conclusiva sobre as consequências das cruzadas para o mundo europeu ocidental. O livro que eu uso, eu já apresentei para vocês numa outra ocasião, chama-se A História, ou simplesmente História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Um clássico, quando tratamos do período que vai da Idade Média até o entreguerras do século XIX. E nesse capítulo, que ele intitula Entra em Cena o Comerciante, então já dá para termos uma ideia do que ele vai falar. Eu vou ler alguns trechos, tá bom? O primeiro, ele diz assim: as cruzadas levaram um novo ímpeto ao comércio. Dezenas de milhares de europeus atravessaram o continente por terra e mar para arrebatar a terra prometida aos muçulmanos. Lembra? A justificativa do Papa para as cruzadas foi a libertação de Jerusalém do domínio muçulmano. A justificativa. Falamos bastante sobre isso na nossa aula da semana passada. As razões, vocês sabem que foram inúmeras outras. Dentre elas, uma tentativa de superação da crise do feudalismo. Lembra disso? Mas a justificativa foi a libertação da Terra Prometida. Tá bom. Necessitavam de provisões durante todo o caminho, e os mercadores os acompanhavam a fim de fornecer-lhes o que precisassem. Os cruzados, que regressavam de suas jornadas ao Ocidente, traziam com eles o gosto pelas comidas e roupas requintadas que tinham visto e experimentado. Sua procura criou um mercado para esses produtos. O que aconteceu foi um aguçamento nos sentidos do corpo de cada indivíduo que foi lutar nas cruzadas. Paladar, o olfato, a visão, o tato foram aguçados. Os sabores, as cores, os odores, as texturas e, por que não, os sons de todas essas novidades fizeram com que esses europeus que foram lutar no Oriente trouxessem consigo o desejo de continuar consumindo tais novidades. Eis o comércio. E como o Léo Huberman diz no livro, os comerciantes acompanharam os cruzados. Isso significa que o comércio ele não é posterior às cruzadas. Ele é paralelo a ela. Ele é algo que acontece simultaneamente ao avanço desses europeus para a região do Oriente, da região chamada de Oriente Próximo ou até mesmo Ásia Menor. E o entreposto desses dois mundos, do mundo ocidental com o mundo oriental, era Constantinopla. Constantinopla era, e ainda hoje é, um centro que divide literalmente o mundo ocidental do oriental com suas cores, odores, sabores, texturas, enfim. Hoje, Constantinopla leva um outro nome,
é chamada de Istambul, mas Istambul ainda guarda essa peculiaridade comercial, um entreposto, portanto. Bom, o Léo Huberman segue dizendo o seguinte, olha, as especiarias orientais, sedas, musselines, drogas e tapetes seriam transportados para a Europa pelos venezianos, que mantinham a rota interna. Quando ele diz rota interna, nós veremos isso no mapa que eu preparei, ele está falando da rota do mar Mediterrâneo. Buscava-se em Constantinopla, hoje chamada de Istambul, levava-se até a Península Itálica. Se eram os venezianos, levavam até Veneza. Se fossem os genoveses, até Gênova. Se fossem os florentinos, até Florença. Se fossem os milaneses, até Milão. E assim por diante. Pois não podemos denominá-los simplesmente de italianos, como faríamos hoje, pois cada cidade era autônoma politicamente naquele momento da história. Pois bem, as cidades comerciais italianas encaravam as cruzadas como a oportunidade de obter vantagens comerciais. Embora os venezianos estivessem desejosos de ajudar a marcha dessa cruzada, por amor de Deus, não permitiam que tão grande amor os cegasse quanto à melhor parte da pilhagem e do lucro. Vejam vocês, mais uma vez, as cruzadas servindo de justificativa. Só que dessa vez, para os venezianos praticarem os seus negócios, o comércio. Tá bom. Se os séculos 11 e 12 presenciaram um renascimento do comércio no Mediterrâneo, ao sul, viram também o grande despertar das possibilidades comerciais nos mares do norte. Nessas águas, o comércio não renasceu. Pela primeira vez, tornou-se realmente intenso. Quando nós falamos renascimento comercial, é necessário pensarmos também nisso. Em alguns lugares ele não renasceu, ele simplesmente nasceu, porque eram regiões amonetárias, desmonetarizadas, autossuficientes, desde no Mar do Norte e no Báltico, os navios corriam de um ponto a outro para apanhar peixe, madeira, peles, couros, etc. Um dos centros desse comércio nos mares do norte era a cidade de Bruges, em Flandres. Nós falaremos de Flandres também nesse modo. Bom, para concluir, mais dois trechinhos. As feiras mais importantes na região de Champagne eram de tal forma preparadas que duravam todo o ano. Quando acabava uma, começava outra. Os mercadores, com suas mercadorias, deslocavam-se de feira em feira. Fazendo o quê? Praticando o comércio. Tá bom. A feira era o centro desse. A feira era o centro distribuidor, onde os grandes mercadores que se diferenciavam dos pequenos revendedores errantes, itinerantes e artesãos locais, compravam e vendiam as mercadorias estrangeiras procedentes do Oriente ao Ocidente, Norte e Sul. Bom, vejam vocês que a figura do mercador, portanto, ela é uma figura que reaparece em alguns locais ou simplesmente aparece em outros. As feiras tinham, assim, importância não só por causa do comércio, mas porque aí se efetuavam transações financeiras. No centro da feira,
aconteciam as trocas de moeda. Pesavam-se, avaliavam-se e trocavam-se muitas variedades de moeda. O desenvolvimento do comércio trouxe consigo a reforma da antiga economia natural, na qual a vida econômica se processava praticamente sem a utilização do dinheiro. Isso significa que a principal consequência das cruzadas, como já dissemos na outra aula, foi a monetarização da economia. Bom, mais um pouquinho. À medida que o comércio continuava a se expandir, surgiam cidades nos locais em que duas estradas se encontravam, ou na embocadura de um rio, ou ainda onde a terra apresentasse um declive adequado. Tais eram os lugares que os mercadores procuravam. Neles, além disso, havia geralmente uma igreja ou uma zona fortificada chamada burgo. Guarde esse nome, burgo, que assegurava proteção em caso de ataque. O povo começou a deixar suas velhas cidades feudais para iniciar vida nova nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio significava trabalho para maior número de pessoas, e estas iam às cidades com o objetivo de obter esse trabalho. O comércio, por sua própria natureza, é dinâmico, mutável e resistente a barreiras. Não se podia ajustar à estrutura feudal. Se uniram em associações, se uniram em corporações, e a cidade se tornava um ar, ou a cidade tomava um ar, tornava-se um lugar de liberdade. Um último trechinho de uma cidade germânica. Isso era como se fosse um ditado popular naquela época. O ar da cidade torna um homem livre. O ar da cidade torna um homem livre. Por quê? Porque nas cidades não havia o vínculo feudal. As amarras do feudalismo, as obrigações do servo para com o nobre. Inclusive, algumas cidades faziam propaganda. E vejam vocês, dê uma olhada nisso, usavam algum meio de chamamento. Venha a essa cidade e seja livre. Pois bem, essa leitura, ela praticamente resume tudo o que a aula nos propõe. Alguns trechos do capítulo do Léo Huberman resume bem o que essa aula propõe, o que essa aula nos apresenta. Quer ver? Vou melhorar um pouquinho aqui a visualização para que a gente possa seguir adiante, tá bom? Olha lá. Maravilha. Eu começo apresentando para vocês o mapa dessas rotas comerciais. Então, o renascimento comercial e urbano é a consequência principal das cruzadas, e essas rotas comerciais, que, como já falamos, ressurgem ou surgem. A rota do Mediterrâneo é uma rota antiga, uma rota pré-romana. Os fenícios navegaram e comercializaram ali. Outras tornam-se importantes nesse contexto, como a de Champagny. Então, três rotas se destacaram. A rota do Mar Mediterrâneo, a principal, obviamente. Por que principal? Porque ela liga Constantinopla à Península Itálica. E lembra que a leitura do trecho disse que Constantinopla era o entreposto. Os venezianos buscavam o Oriente e levavam ao Ocidente. Então, a rota do Mar Mediterrâneo é essa, meus queridos. Essa que se apresenta em lilás ou essa que se apresenta em verde. Espera lá, Fabiano. Se é uma rota, por que tem duas cores?
Porque na legenda, meus queridos, está escrito assim: a rota dos genoveses é a que está em verde. A rota dos venezianos é a que está em lilás. Ambas no Mediterrâneo. E eu falei para vocês durante a leitura. Os venezianos, pode ver, ó, seguem até Veneza. Os genoveses, óbvio, até Gênova. Tá bom. Então a rota do mar Mediterrâneo era praticada principalmente por essas cidades italianas ou cidades da Península Itálica. Tá bom. A rota de Champagne. A rota de Champagne é a única rota continental, ou seja, terrestre, territorial. As demais são rotas marítimas e a rota de Champagne é uma rota de território. Veja ela aqui, ó. Ela segue a partir do norte da Península Itálica, tá vendo aqui, ó? Passando por toda essa região, Milão, Turim, subindo, tá? Chegando até Bruges, que nós lemos no texto do Huber. Até Flandres, Mar do Norte, ó o Mar do Norte aqui em cima, olha, tá vendo? Então a rota de Champagne liga literalmente a Península Itálica até Flandres, norte da Europa. E depois a rota do Mar do Norte, certo? Toda essa rota aqui, ó, no Mar do Norte, que chegava até no território que hoje é da Rússia, mas passando principalmente aqui, ó, por Lübeck. Essa rota, ela era controlada por uma liga de cidades comerciais chamada Liga Hanseática. Nós falaremos daqui a pouquinho. Perceba que essa rota do Mar do Norte, ela se ocupa, olha, de comercializar nessa região. Tanto mercadorias chegavam e eram comercializadas, quanto saíam e eram igualmente comercializadas. Nós lemos no texto também produtos diversos, madeira, couro, pele, lembra disso? Por ser uma região de clima extremamente frio, região setentrional, então couro, pele eram abundantes, beleza? Então essas são as três principais rotas que literalmente aguçavam os sentidos do indivíduo que viveu nesse período. Pois quando eles se depararam com as especiarias vindas do Oriente, futuramente região chamada de Índias, eles disseram aquilo que qualquer um de nós diríamos, sem dúvida nenhuma. Eu quero. E os orientais disseram, tudo bem, então vocês devem comprar. E o comércio renasce. A economia se monetariza. Ou seja, as moedas voltam a circular. Pois bem, as consequências disso, tá ali, ó, ou surgimento de cidades e burgos. Eu coloquei o entre parênteses, porque aconteceu as duas coisas, lembra? Um ressurgimento, uma reativação de cidades que existiram já no mundo feudal ou cidades que se formaram naquele momento. As cidades medievais desenvolveram-se em função das fortalezas, dos castelos. Dentro de suas muralhas, os mercadores gozavam de segurança, porém estavam submetidos à autoridade do senhor feudal, e, paradoxalmente, tentava associar as evoluções capitalistas aos princípios feudais. A partir do século XII, com o grande crescimento urbano que se manifestava em decorrência da mudança de mentalidade, como assim? Deixa de ser autossuficiente, passa a ser comercial. Deixa de ser monetário, passa a ser monetário. Essa é a mudança. Deixa de ser exclusivamente agrário e passa a ser agrário e comercial. Até porque as cidades eram abastecidas com os produtos ainda do universo feudal, rural. Essa nova classe de mercadores começou a buscar seu processo de independência. Eles começaram a romper os vínculos com os senhores feudais e com os feudos, livre da tutela senhorial. Dessa forma surgiram cartas de franquia. O senhor feudal também precisava de dinheiro, precisava de moeda. Então, esses mercadores que tinham, obviamente, se enriquecido e acumulado moedas, eles pagavam ao senhor feudal para que o senhor feudal reconhecesse a autonomia da cidade e os laços de obrigação fossem definitivamente rompidos. Havia ainda a carta real, os reis que começavam
a concentrar na sua figura o poder político, negociavam com essa nobreza feudal, e os senhores feudais também podiam reconhecer a autonomia da cidade. Carta real, por intervenção do rei. Carta de franquia, por indenização. Os comerciantes pagavam o senhor feudal e ele reconhecia a autonomia dessa cidade. Se nenhuma das duas formas fosse possível, alguns casos a emancipação da cidade se dava por meio de um conflito. O nome dessas cidades que se emancipavam a partir de um confronto era comuna. Então, as comunas eram cidades que se libertavam do domínio feudal por meio de um conflito. Tá bom. Em meio a todo este universo de transformação, surgem novos grupos sociais, urbanos, óbvio. Os mercadores, os cambistas. Cambistas, meus queridos, eram os que trocavam as moedas, que faziam literalmente o câmbio. Portanto, até hoje, o local que converte moedas, troca real por dólar, real por euro, euro por dólar, o que você quiser, chama-se casa de câmbio. Então, o cambista é o que faz essa conversão e, óbvio, ele cobra um percentual para trocar. Por que era preciso trocar? Porque as feiras medievais só aceitavam as moedas da região na qual ela tinha se instalado. Então, dependendo do local em que a feira se realizava, a moeda daquela região é que era utilizada nas negociações. Embora viessem pessoas de várias outras regiões trazendo várias outras moedas, porque não havia ainda um padrão monetário. Ainda não. Daqui a pouco haverá. Ainda não havia. E quem fazia a troca, portanto, era o cambista. E o banqueiro era o que emprestava dinheiro, o que ficava com a moeda depositada e assegurava uma letra de câmbio para que os comerciantes não tivessem que percorrer territórios carregando uma bolsa com moedas, porque na época, meus queridos, a moeda era literalmente moeda de metal. Então carregava-se uma bolsa de moeda e corria-se o risco de ser assaltado. Então, esses banqueiros ficavam com a moeda e davam para o indivíduo um pedaço de papel no qual eles asseguravam que ele retirasse o valor na cidade para onde eles iriam. É assim que se inicia o padrão monetário. A denominação banqueiro vem de banca, banca de feira, onde se realizavam as transações monetárias. Esses três grupos, mercadores, cambistas e banqueiros, serão ao longo da história associados ao nome burguês, burgueses. Embora burguês de fato fosse o indivíduo que vivia dentro de cidades muradas. E é claro que o mercador, o cambista e o banqueiro, por lidarem com essa circulação de moedas, eles tinham que buscar se proteger. As cidades onde eles viviam eram cercadas por muros, como se fossem condomínios dos tempos atuais. E muito mais seguros, com uma preocupação cada vez maior para se evitar saques e outras ações, e por viverem dentro das muralhas do burgo, serão chamados de burgueses. Burgo e extraburgo fazem parte do mesmo contexto. Extraburgo é quando a muralha se tornava incapaz ou insuficiente para que todos vivessem naquele espaço interno, extrapolando seus limites e fazendo, se necessário, a construção de uma muralha mais adiante. Então, além daquele burgo, havia uma outra muralha, o extraburgo. Enfim. Mestres, oficiais, aprendizes e jornaleiros eram os artesãos. Então, aqui começa uma reconfiguração dessa sociedade. O que tem o poder monetário e o que tem a força de trabalho. É claro que o mundo do artesão ainda não é um mundo de exploração do trabalho, tal qual seria a partir da Revolução Industrial, mas o artesão vivia daquilo que produzia.
e o comerciante vivia daquilo que vendia. Alguns autores dizem que o mercador ele tem uma configuração inédita enquanto grupo social, pois se levarmos em consideração toda a Idade Média, todos viviam daquilo que produziam. Quando surge o mercador, ele vive daquilo que o outro produz, porque ele venderá aquilo que foi produzido por outro. Ele vai comprar por um valor e vender por um valor maior. A diferença entre o valor pago por ele e o valor vendido será chamado, principalmente pela igreja, de usura. Ele fez uso do tempo para ganhar dinheiro. E a igreja considerará a usura um pecado, pois a ação do mercador não representava uma forma de trabalho. E como na narrativa religiosa, a única forma de se conseguir acumular riqueza era em função do trabalho, não ainda no universo calvinista, óbvio, mas o trabalho era a manifestação maior que o indivíduo deveria realizar. A usura passa a ser classificada como algo pecaminoso. A igreja dirá em latim, numus non parit numus, moeda não pare moeda. Moeda não pode gerar moeda. Mas como a própria igreja passa a depender desses indivíduos, a usura torna-se um pecadinho, fazendo com que seja necessário surgir um local intermediário entre o inferno e o céu. Pois até esse momento da história eram os únicos dois destinos possíveis para as almas depois da morte. O indivíduo pecaminoso teria como destino o inferno, e o indivíduo não pecaminoso, o céu. E agora o burguês, que é um pecador, mas um pecador útil. Então, um local intermediário será apresentado pela igreja. Senhora feudal, lembra? O purgatório. O purgatório é uma consequência dessa necessidade de tornar a usura um pecado, mas não um pecado tão grave ao ponto de levar a alma do indivíduo para a danação eterna do inferno. Um pecadinho passível de purificação. Pois bem, sigamos mais um pouco. Essa é a frase que simboliza esse momento na história. O velho não morreu, mas o novo já nasceu. Quem é o velho? O feudalismo. Quem é o novo? O capitalismo comercial. Isso mesmo. Se você chegou nessa conclusão, ótimo. O velho não morreu, o feudalismo ainda se arrastará com as suas práticas, mas o capitalismo já desponta e vai ganhando terreno na Europa Ocidental. A partir da expansão marítimo-comercial, acabou, meu velho. O capitalismo se consolidou como o principal modelo econômico do mundo ocidental. Tá bom, mas não demorou muito para que se tornasse o principal modelo econômico do planeta. E claro que trouxe inúmeros outros, inúmeras outras consequências consigo. Eu preciso só fazer uma anotaçãozinha aqui, me permitam. Eu escrevi só medievais, mas na verdade eu tenho que escrever feiras medievais. Agora sim. Então, feiras medievais, oficinas artesanais, corporações de ofício, guildas, ranças, tudo isso são denominações do novo modelo. Do modelo capitalista comercial, ou até mesmo pré-capitalista em algum momento, onde o acúmulo de metais preciosos se faz necessário. As feiras medievais, nós já falamos, eram as feiras realizadas nas quais se vendiam os produtos trazidos do Oriente. As oficinas artesanais eram os locais nos quais trabalhavam o mestre artesão, trabalhava também o oficial, trabalhava o aprendiz, trabalhava o jornaleiro. O jornaleiro é o primeiro trabalhador assalariado da história desse momento
capitalista comercial, porque jornaleiro deriva de jornada. Ele recebe um valor pré-estabelecido para trabalhar X horas por dia, uma jornada de trabalho. Isso é um jornaleiro. O aprendiz, geralmente, era um indivíduo ligado à família do mestre, que era o dono da oficina, e ele trabalhava em troca de comida, moradia e roupa. E o oficial era o conhecedor do ofício, que sabia como produzir e ganhava para fazer o serviço. Corporações de ofício, nós vamos falar disso no exercício, mas eu antecipo. Corporações de ofício eram associações de artesãos de uma mesma atividade profissional de uma cidade, tá bom? Associações de artesãos de uma mesma atividade profissional de uma cidade. Corporação de ofício dos ferreiros, corporação de ofício dos padeiros, corporação de ofício dos moleiros, os caras que tinham moinho de trigo, lembra da última aula do Menocchio, moleiro italiano, coisa bem. E para que servia? Primeiro, para estabelecer o justo preço. Todos tinham que cobrar o mesmo valor pelo mesmo tipo de trabalho para que não houvesse concorrência. Sim, embora seja o início do capitalismo, a concorrência ela era evitada pelas corporações. As corporações de ofício também serviam para suprir necessidades dos associados em momentos de dificuldade, numa ocasião de afastamento por doença ou até mesmo na ocasião do óbito, a associação ela ampararia a família daquele associado. Surgem também as guildas. O que eram guildas? Eram associações de comerciantes de uma cidade. Lembrando que a corporação de ofício é a associação de artesãos, para que eles não concorressem entre si numa mesma atividade. Inclusive, eles ocupavam quase sempre o mesmo local na cidade, a Rua dos Padeiros, a Rua dos Ferreiros, a Rua dos Moleiros, a Rua dos Pedreiros, dos Carpinteiros e assim por diante. As guildas eram dos comerciantes de uma cidade. Para que servia? Para evitar que produtos de comerciantes de outras cidades fossem vendidos naquela. Então, as guildas evitavam a concorrência externa de comerciantes de outras cidades. Então, repito, guildas, associações de comerciantes de uma mesma cidade. E as ranças? Quando cidades afins se aliavam. Então, as ranças eram associações de comerciantes de várias cidades de uma região. Então, ali não tinha problema de uma cidade a outra, mas desde que fossem da mesma região. Tudo bem? Então, essa frase sintetiza muito bem tudo que foi dito. O velho não morreu, mas o novo já nasceu. Esse é um novo momento representado pela transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Tudo bem? Tá bom. Compartilho com vocês a partir de agora uma outra tela, que é a tela dos exercícios, para que a gente possa complementar a aula. Vamos nessa? Então vai. Qual foi a importância das feiras medievais para o desenvolvimento do capitalismo? Eu responderia isso com uma frase direta. Você pode, claro, fique à vontade para copiar tudo que está aí, se você se sentir melhor dessa maneira. Mas vocês podem simplesmente escrever o seguinte: a importância foi a monetarização da economia na Baixa Idade Média. Ponto final. Tá bom? A monetarização da economia na Baixa Idade Média. Ponto final. Beleza? Porque ele não está perguntando o que eram, ele está perguntando qual a importância. E a importância foi essa: monetarizar a economia. Tá. 2. Preencha o quadro abaixo com as rotas comerciais que surgiram na Europa a partir da crise do feudalismo. Basta você chegar lá no primeiro slide da aula que você vai encontrar a resposta. Está ali, ó. Constantinopla, Itália, rota do mar Mediterrâneo. Itália, Flandres, rota de Champagne. Flandres, Constantinopla, não é bem assim, né? Mas Flandres lá em cima, rota do Mar do Norte. Tá bom? Beleza? Creio que sim, né? Terceiro. A partir do século XI, difundiram-se as corporações de ofício nas sociedades medievais.
O que eram essas corporações? Tá bom. Lembra que eu disse? E digo novamente. Eram associações de artesãos de uma mesma atividade profissional de uma cidade. Repito? Tá bom. Eram associações de artesãos de uma mesma atividade profissional de uma cidade. Vírgula. Controlava a qualidade da produção e estabelecia o justo preço. Ponto final. Tá bom? Controlava a qualidade da produção e estabelecia o justo preço. Ponto final. Lembrando que nessas corporações de ofício, nós tínhamos o mestre, o oficial, o aprendiz e o jornaleiro. Tá bom. 4. Chegou o dia em que o comércio cresceu e cresceu tanto que afetou profundamente toda a vida da Idade Média. O século XI viu o comércio andar a passos largos. O século XII viu a Europa Ocidental transformar-se em consequência disso. Olha de quem é o trecho. Não li esse, mas poderia tê-lo feito. Está aí, Léo Huber. Assinale a alternativa relacionada com o texto anterior. Alternativa E. O renascimento comercial trouxe o crescimento das cidades, a expansão do mercado, a ascensão de um novo grupo social. Qual o grupo social? Sim, burguesia. Tá? 5. Segundo o historiador Marvin Perr, a partir de 27 a.C., a habilidade política de Otávio Augusto deu início ao período mais brilhante da história de Roma. Não tem muito a ver com a nossa aula, né? Tá bom. Esse exercício, acho que ele chegou aí meio que de intrometido, mas tudo bem. Falando de Augusto, você deve se lembrar da paz romana, interromper as conquistas, assegurar o que já foi conquistado. Alternativa C. Eu me pergunto por que está aí, sem querer. Olha mais uma vez o nosso querido Legoff. Todas as aulas de Idade Média ele está aí. No início foram as cidades, o intelectual da Idade Média. No Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, né, porque não é industrial, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalava. Está falando do intelectual que conhece o ofício. Está ali um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor, dito. Em resumo, intelectual. Esse homem só aparecerá com a cidade. A cidade traz essa necessidade do conhecimento. O surgimento da característica, o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o quê? O desenvolvimento urbano, a divisão do trabalho. O indivíduo tem que saber o que ele está fazendo. E detalhe, hein? Na divisão do trabalho, cada indivíduo faz apenas uma etapa da produção. Lembra disso? Já falamos sobre isso, tanto na história quanto na geografia. Bom, 7 e 8 eu deixo para vocês aqui, tá bom? Mais 2 textos, sugiro que vocês leiam com cuidado, com atenção, tá bom? E tá aqui, ó, 7 e 8. Fechou? Tá bom. Nos vemos em breve para que possamos dar mais um passo nessa história. Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, adivinha o que terá como consequência? O rei trazendo para si o poder político, tirando esse poder das mãos dos senhores feudais. Um grande abraço, uma ótima semana, nos vemos em breve. Valeu. Até a próxima.